Moradia, trabalho, transporte. Você acha que isso se relaciona com sustentabilidade? A resposta é sim, e muito. Em São Paulo, por exemplo, os veículos são as principais fontes de poluição, gerando cerca de 80% do total de monóxido de carbono emitido, o CO2. E os problemas causados pelo transporte não param por aí. A concentração de empregos nos centros urbanos e a moradia predominante nas áreas periféricas contribuem para um aumento do tráfego e maior tempo de deslocamento, o que aumenta a emissão de gases poluentes. Não tem como pensar um desenvolvimento sustentável sem falarmos de energia, emprego, consumo e produção sustentáveis. Quer entender a relação disso com a Agenda 2030 e seus direitos enquanto cidadão brasileiro? Então segue com a gente. O projeto Direito ao Desenvolvimento é uma realização do Instituto Matos Filho, produzido pela Cívicos em parceria com a Politize. A Agenda 2030 tem 17 objetivos que buscam promover o desenvolvimento sustentável e os direitos humanos no mundo. O ODS 11, Cidades e Comunidades Mais Sustentáveis, tem uma meta específica para a mobilidade. Ela diz que até 2030, os países devem promover o acesso a transportes seguros, sustentáveis e a um preço acessível para todos, além de melhorar a segurança do sistema rodoviário. Isso pode impactar, inclusive, a economia do país. O tempo gasto com mobilidade aumentou entre 2003 e 2010. Investir em transporte e diminuir o tempo de locomoção pode gerar uma economia de cerca de 70 trilhões de dólares até 2050. Isso contribui também para o ODS 8, que propõe um crescimento econômico sustentável. Mas essa preocupação com a criação de metas adequadas ao desenvolvimento sustentável não surgiu com os ODS. Muito embora essas metas tenham sido definidas em 2015, é importante falar que desde 2008 já havia sido definido o Pacto Global, que foi o momento que se começou a pensar, efetivamente, em quais seriam essas metas e de que forma elas poderiam vir a ser implementadas. Então, assim, muito embora seja antes de 2015, a gente pode citar a Lei de Mobilidade Urbana, que é de 2012, que veio aí trazendo a necessidade de priorizar o transporte coletivo em detrimento do privado, então seja por questões de sustentabilidade, seja por questões também econômicas para fomentar aí mais pessoas usando o transporte público e você conseguir ter uma tarifa mais módica, etc. Da mesma forma que já pensávamos antes da Agenda 2030 em questões de sustentabilidade, é esperado que isso continue depois de 2030, Dado que o uso de transporte é parte fundamental do nosso cotidiano, é importante continuarmos buscando maneiras mais sustentáveis de utilizá-lo. E mais, o transporte para todos não faz parte apenas do ODS 11. Na Constituição de 88, é previsto no artigo 6º que o transporte é um direito social de todos os brasileiros, ou seja, faz parte das condições ideais para a promoção básica da dignidade humana. Um dos princípios da Constituição Federal Brasileira é a dignidade da pessoa humana. O Brasil adota a dignidade da pessoa humana como um direito humano e como um dos princípios que devem ser seguidos em relação às pessoas de uma maneira geral, e isso se aplica também às relações de trabalho. O ODS 8 também fala sobre essas relações de trabalho. Ele é chamado de trabalho decente e crescimento econômico. Tem como principal objetivo promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Mas o que seria trabalho decente no Brasil? O Brasil não tem, propriamente dito, um conceito do que é trabalho digno. Mas o Brasil, como membro da Organização Internacional do Trabalho, segue o que é considerado trabalho decente para a OIT. O que é o trabalho decente para a OIT? Então, são pilares que formam o trabalho decente. Uma delas primeiro, a produtividade no trabalho. A segunda delas é você conferir direitos aos trabalhadores na execução do trabalho. A terceira é dar proteção social, não só direitos em relação ao trabalho, mas o que significa aquele trabalho e qual é a função daquele trabalho em relação à sociedade, ao meio que aquela pessoa sobrevive. E quarto, mais importante, é o diálogo social. E quem seriam os participantes desse diálogo? Os governos, os empregadores, os empregados e trabalhadores autônomos que podem ser representados pelo sindicato. Eles são muito importantes para que cada grupo consiga defender seus interesses, promovendo ações públicas que possibilitem um trabalho decente para todos.
E como a legislação brasileira se relaciona com tudo isso? As leis, elas vêm trazendo as diretrizes, né? Traz nortes de quais serão as formas de implementar efetivamente medidas para depois colher esses resultados esperados. A CLT, com certeza, é um dos instrumentos legislativos mais importantes no que se refere a prever regras e direitos na relação entre empregadores e empregados, mas ela não é a única que dentro do contexto de proteção da ODS 8, é o único instrumento que existe no Brasil nesse sentido. CLT significa Consolidação das Leis do Trabalho e funciona como uma regulamentação das leis trabalhistas do país. É um marco importante para toda a população brasileira e promove o trabalho decente. Certamente, ao longo do tempo, as leis também vão mudando, já que há sempre debate sobre o quanto elas têm sido efetivas ou não para o desenvolvimento do país. Independente disso, o princípio da dignidade da pessoa humana, que está na Constituição, deve ser seguido sempre. E você pode estar se perguntando como está a evolução do Brasil em relação ao ODS 8 e 11. Bem, segundo o relatório Luz de 2023, não houve avanço significativo no ODS 8. O cenário do ODS 11, que busca promover o acesso à moradia segura, é ainda pior. Todas as metas estão em retrocesso. Hoje, assim, especialmente pós-pandemia, né, existem dados aí que mostram que houve um aumento percentual significativo da população de rua, né? População vulnerável e moradores de rua. E se em um momento anterior, vamos dizer, pré-pandemia, a gente conseguiu observar muito que as pessoas em situação de vulnerabilidade de rua eram pessoas, muitas vezes, usuários de drogas ou pessoas que enfrentavam alguma questão, algum problema de saúde, até mental, possivelmente. E hoje a realidade é muito triste porque a gente vê famílias inteiras que estão ali na rua com cachorro, gato, micro-ondas, assim, de fato ali é a moradia deles. Então a gente não consegue nem falar de uma situação provisória, vulnerável. São famílias que têm uma perspectiva de ficar na rua. Então, acho que esses dois desafios juntos. Então, seja como abordar a população que tem, de fato, questões de dependência química ou outros problemas, que é uma abordagem que precisa ser feita, e uma outra são as pessoas que estão nas suas condições de saúde e estão bem, mas não tem outra alternativa senão morar na rua. A situação de rua enfrentada por muitas pessoas abrange uma série de questões complexas. Portanto, qualquer solução eficaz deve adotar abordagens diversas, considerando tanto os desafios associados à dependência química quanto os impactos da pandemia. Pensando no aspecto mais econômico, como o país vai se desenvolver se diversas pessoas não conseguem ter acesso ao básico, como educação, moradia e saúde? O ODS 9 propõe construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Só que isso depende também do acesso das pessoas às condições básicas, percebe? Para promover as indústrias, precisamos de empresas e trabalhadores capacitados e por aí vai. Com isso, é fácil perceber que o desenvolvimento de um objetivo depende de vários outros, né? E considerando a dimensão econômica que alguns ODSs apresentam, fica claro que para o país crescer é necessário diminuir a desigualdade. E não basta só gerar trabalho para as pessoas. É preciso que esse trabalho garanta a dignidade de cada um. Até questões que podem parecer mais distantes, como o transporte, se relacionam com o desenvolvimento econômico. Quer entender como outros objetivos se relacionam com o desenvolvimento econômico? Então siga acompanhando o projeto. Para saber tudo sobre os seus direitos e a Agenda 2030, visite nossa página no portal da Politize. Também estamos no Spotify. Segue a gente lá e deixa seu like. Até a próxima!